Portanto, é interessante observarmos da mesma forma que há períodos relacionados ao propósito divino. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele escreve do tempo entre Adão e Moisés. Na Epístola aos Romanos, no capítulo 5, verso 14, ele diz que a morte reinou desde Adão até Moisés. Então você vê que não é ideia dispensacionalista, é uma revelação bíblica. E a ideia de períodos, de eras, é o próprio Deus. Por exemplo, é sabido que a lei e os profetas duram até João Batista. Desde então é anunciado o reino de Deus e todo homem emprega forças para entrar nele. É sabido que a lei veio por Moisés, a graça e a verdade veio por Jesus Cristo. Portanto, é interessante observarmos que esses períodos desconhecidos entre os dois adventos, entre a primeira vinda e a segunda vinda, é a presente era que estamos tratando no plano divino. Mas é interessante observarmos que a presente era é o plano centralizado em Cristo. O exame de algumas passagens no Novo Testamento nos mostram que estas eras é um plano central. Por exemplo, quando encontramos na Epístola aos Hebreus, no capítulo 1, e nos versos 1 e 2, o escritor daquela epístola ele diz: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Verso 2: a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. É interessante observarmos que o verbo falou-nos está no tempo auristo. Indica a finalidade, indica que essa é a última mensagem. Ou seja, os gentios tiveram uma oportunidade, mas essa oportunidade, ela é única, ela é última. Portanto, esta é a última mensagem. Quando tratamos da redenção da igreja, no escopo da profecia, quando tratamos da presente era, no plano divino da redenção, estamos dizendo que Deus está cumprindo os seus propósitos e que o seu plano centralizado em Cristo, ele terá o seu cumprimento. E eu gostaria de colocar aqui algumas diferenças, pelo menos quero alistar 7 diferenças entre esta era, a era da graça, a era do Espírito Santo, a era da igreja, a era da redenção da igreja, a era da pregação do Evangelho, com as demais eras, tanto as anteriores como as que estão por vir. Por exemplo, como a dispensação do reino e o estado eterno. É interessante que há uma diferença entre a presente era e as eras anteriores. Há várias maneiras pelas quais a presente era se diferencia das precedentes. Eu quero aqui alistar a primeira diferença. Em todas as eras anteriores, Cristo foi esperado, mas na presente era, ele não só veio, mas morreu e ressuscitou, foi assunto aos céus e está à direita do Pai. Veja que é acentuada a grande diferença desta era, como por exemplo, para a era da lei, ou a dispensação da lei, ou a dispensação patriarcal, ou a dispensação do governo humano, ou a dispensação da consciência, ou a dispensação da inocência. A segunda diferença característica da presente era é que o Espírito Santo, em eras anteriores, enchia de poder certos homens para realizarem determinadas tarefas para Deus. Nesta era, o Espírito Santo passou a residir na igreja. O próprio Senhor Jesus disse que o mundo não poderia recebê-lo, mas que os discípulos, não só da era apostólica, mas da era da igreja, não só dos dias primitivos, mas da era da igreja, haveria de tê-lo, porque ele habitaria e estaria. É claro que o verbo para habitar aqui mostra a presença, não que o divino more literalmente dentro do humano, mas o endereço, o santuário, o domicílio do Espírito de Deus na terra é
é no corpo de Cristo. Portanto, na igreja, a igreja é o corpo de Cristo, cuja cabeça Cristo está no céu e virá buscar esta igreja para cumprir exatamente esta redenção no escopo da profecia. Eu gostaria que os senhores me acompanhassem ainda na continuidade dessas diferenças que quero acentuar, porque o plano e o propósito de Deus para essa era é extraordinário. Ela é a era da graça. É os dias em que o Espírito está trabalhando, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. Portanto, amigo que me ouve, você que me assiste, que me acompanha através dessas gravações no site do Paulo, você tem a oportunidade de aproximar-se mais de Jesus e ser abençoado com a sua salvação através da redenção que está processando da igreja do Senhor e que em breve será tomada da terra. A terceira característica que difere esta era das anteriores é que as boas novas, que eram uma pré-libação. É interessante, nas eras anteriores, os escritores dizem, de acordo com o apóstolo Pedro, que o Espírito de Cristo estava nos profetas. E eles indagavam: que tempo, que ocasião de tempo, as revelações do Espírito de Cristo dada a eles. E eles pensavam: é para nós? É para os nossos dias? Mas isso foi dito que não para eles, mas para nós, ou seja, para esta era, para esta dispensação. Então, o que difere esta era das anteriores é que na era presente as boas novas da salvação são anunciadas em Cristo Jesus. Jesus Cristo salva, perdoa pecados, aos arrependidos converte-os, dá-lhes a operação da regeneração do novo nascimento e os prepara, dizendo: na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, teria dito: vou e voltarei para vos levar para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Portanto, a quarta revelação é que em eras passadas era incompleta toda a revelação de Deus. A revelação só é completa quando o Verbo encarna, quando Deus tabernácula em Cristo entre os homens. Deus tabernaculou, e o Verbo se fez carne, diz o apóstolo, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Portanto, esta é a quarta distinção. Jesus Cristo trouxe-nos a completa revelação do Pai. Vamos observar aqui a quinta característica, eu disse 7, é que a presente era está marcada pelo antagonismo contra Deus. Pode observar, quase que todos os setores dos segmentos científicos, eles questionam a palavra de Deus, a Bíblia, o propósito de Deus. Eles querem provas científicas, eles estão procurando Jesus histórico nos restos arqueológicos. Eles não conseguem encontrar a lacuna da falta de Deus dentro deles, no seu espírito, e assim receber a revelação. Eu coloquei essa característica distinta. É interessante que é contra Deus e ser ungido, e carrega a característica distinta de ser uma era perversa. É interessante que em nenhuma outra era teve a designação que o Senhor Jesus deu. Quando eles pediram, por exemplo, um sinal, eles são uma geração adúltera e perversa. Nenhum outro sinal. Olha como o Senhor Jesus taxou. Há uma geração adúltera e perversa, disse o Senhor. Nenhum outro sinal será dado senão do profeta Jonas. Não são minhas palavras, são palavras do Senhor que eu estou citando. A sexta característica desta era é que ela está. É interessante e é triste, mas vejam, está consequentemente sob o domínio de Satanás, o Deus deste século. O apóstolo diz que o mundo já foi maligno, mas me acompanhem, senhores, porque normalmente nós achamos que o inimigo parece que não está nos dando muito trabalho, não está criando muita dificuldade. Mas vejam comigo na segunda epístola do apóstolo São Paulo aos Coríntios, no capítulo 4. Olha a revelação que o apóstolo recebe do Espírito e passa-nos.
E eu quero fazer nesta oportunidade minhas estas palavras para lhes estar anunciando. Mas, se ainda o nosso Evangelho está encoberto, para os que se perdem está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Isso é triste. Os senhores acham que o Evangelho é aceito, que nós haveremos de cristianizar o mundo? Eu não penso assim. Eu sei que nós não haveremos de pregar o Evangelho a todas as pessoas que compõem hoje o quadrante terrestre antes que o Senhor Jesus venha, até porque as pessoas, elas estão com essa característica debaixo do domínio do Deus deste século. A sétima e última característica que distingue a era presente das demais é que a nação de Israel foi separada como objeto específico da obra de Deus e não pode esperar o cumprimento de suas promessas nesta dispensação, nesta era. As bênçãos de Deus para Israel, elas serão dadas a Israel. Eu quero lhes dizer que Deus não substitui Israel pela igreja. As promessas de Deus a Abraão, a posteridade física de Abraão, elas serão cumpridas, porque o Senhor Jesus estabelecerá o seu reino exatamente em todos os limites que Deus prometeu a Abraão no capítulo 15 e no verso 18 a 20, desde o grande rio Éufrates até o rio do Egito. Portanto, nesta extensão será estabelecido o reino do governo de Cristo, do governo de Deus sobre a terra. Portanto, essas 7 características estabelecem o fato de que nesta era Deus tem um propósito e um plano. E por que Deus tem um propósito e um plano? Deus tem um propósito de constituir um povo para o seu nome. E é interessante observarmos que a constituição deste povo para o seu nome é exatamente a edificação da igreja. O apóstolo, escrevendo aos Efésios, ele revela-nos que pela igreja Deus tem mistérios que até mesmo os anjos, até mesmo os seres que convivem na esfera, na dimensão celestial, não conheciam, e passam a conhecer pela revelação de Deus através da igreja. Veja o que o apóstolo diz no capítulo 3, verso 10 da Epístola aos Efésios: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. É característico aqui, porque no capítulo 2 é mencionado principados e potestades. É mencionado o espírito, o príncipe da potestade do ar, o espírito que opera no filho da desobediência. E as potestades do capítulo 2 são as potestades antagônicas da 6ª característica, consequentemente, o Deus desse século. Mas no capítulo 3, verso 10, Paulo está dizendo-nos, revelando-nos pelo Espírito, que os propósitos de Deus, a sua multiforme sabedoria, ou seja, a forma plena e multiprocessual de Deus revelar a sua sabedoria, não foi conhecida dos anjos, senão agora, através da igreja, e isto nos céus. Portanto, esta presente era, ela é específica, por causa da constituição de um povo para o nome do Senhor. Na próxima oportunidade, estaremos observando os últimos dias e o último dia da presente era, baseado na palavra do Senhor Jesus. O nosso tema é a redenção da igreja no escopo da profecia. Dentre os últimos dias, ou seja, desde o primeiro até o segundo advento de Cristo, há aí o último dia da presente era. Deus nos abençoe, em nome de Jesus.